Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje estudaremos o livro de Terceiro Nef, os capítulos de 1 a 7. Bom, e antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários e não esqueça de deixar aquele like, tá bom? Aqui no capítulo 1, Nef, ele incumbiu seu filho, que chama Nef também, de continuar os registros, né? E ele partiu, né, da terra, ninguém sabe para onde ele foi, né? Não tem aqui escrito dizendo o que aconteceu com o Nef, né? Mas ele partiu da terra e deixou seu filho, Nef, responsável por cuidar dos registros e continuar os relatos que vinham sendo feitos desde a época de que Nef começou a escrever os registros. E aqui no capítulo 1 de Terceiro Nef, vamos ler o versículos 4 até o 6, diz o seguinte: E aconteceu que no começo do 92º ano, eis que as profecias dos profetas começam a cumprir-se mais plenamente, pois maiores sinais e maiores milagres começaram a ser realizados entre o povo. Alguns, porém, começaram a alegar que o prazo estabelecido para o cumprimento das palavras proferidas por Samuel, o Lamanita, já se haviam esgotado, e começaram a ridicularizar seus irmãos, dizendo: Eis que a hora já é passada, e as palavras de Samuel não se cumpriram, portanto, vossa alegria e vossa fé concernentes a isso foram inúteis. Então, irmãos, a gente na aula passada que Samuel ele profetizou aos nefitas que haveria muitos sinais, né, do nascimento de Jesus Cristo. E eles estavam alegando que já era passada a hora. Eles não... A crença do que eles tinham nas palavras de Samuel eram vã, eram inúteis, porque eles alegavam que já tinha se passado o tempo, né? E eles fixaram uma data, né? Se não fosse cumprido aquilo que Samuel falou, olha só o que eles estavam propondo aqui, se não se cumprisse as palavras de Samuel. Vamos ler aqui no versículo 9, diz o seguinte: Ora, aconteceu que os incrédulos fixaram um dia para aplicar a pena de morte a todos os que acreditavam naquelas tradições, caso não aparecesse o sinal que havia sido anunciado por Samuel, o profeta. Então, irmãos, veja que, apesar de tudo que estava acontecendo, algumas algumas maravilhas já haviam acontecido. E os incrédulos aqui, eles começam a fixar um dia, se não acontecesse aquilo que Samuel disse, eles iriam matar aqueles que acreditavam nas palavras de Samuel, né? Veja quanto foi ali a perseguição a esse povo, né? Que acreditou nas palavras de Samuel. Então esses incrédulos realmente queriam fazer com que eles fossem mortos se não acontecesse segundo as palavras de Samuel, né? Porém, Nef, ele foi e orou ao Senhor, né? Perguntou ao Senhor sobre as coisas que iriam acontecer. E olha o que o Senhor disse a ele, né? 13 e 14. Levanta a cabeça e tem bom ânimo, pois eis que é chegada a hora e esta noite será dado o sinal. E amanhã virei ao mundo para mostrar ao mundo que cumprirei tudo aquilo que fiz com que fosse dito pela boca de meus santos profetas. Eis que venho aos meus para cumprir todas as coisas que dei a conhecer aos filhos dos homens, desde a fundação do mundo, e para fazer a vontade tanto do Pai como do Filho, do Pai por minha causa e do Filho por causa da minha carne. E eis que é chegada a hora, e esta noite será dado o sinal. Então Nef, ele recebeu essa resposta do Senhor, e o Senhor falou que iria chegar a noite que não iria haver noite, e seria dia, né? E que ele iria nascer. Então no dia seguinte, aquilo que foi dito por Samuel aconteceu. Vamos ler como foi a reação daqueles incrédulos que não acreditaram nas palavras de Samuel. Aqui no versículo 16 e 17 diz o seguinte: E muitos dos que não haviam acreditado nas palavras dos profetas caíram por terra e permaneceram como mortos, pois viram que o grande plano de destruição que havia preparado para os que acreditavam nas palavras dos profetas fora frustrado, porque o sinal anunciado já surgira, e começaram a compreender que o Filho de Deus logo apareceria. Sim, em suma, todo o povo de toda a face da terra, do oeste até o leste, tanto na terra do norte quanto na terra do sul, ficou tão assombrado
que caiu por terra. Então, irmãos, após eles virem os sinais que ocorreram, né, o assombro deles foram tão grande que eles caíram por terra e começaram dali em diante, ver que as palavras que Samuel disse era verdade. Então, todos os sinais que foram anunciados foram cumpridos. Versículos 20 e 21. E tudo aconteceu assim, cada pormenor, segundo as palavras dos profetas. E aconteceu também que uma nova estrela surgiu, segundo a palavra. Então, tudo que Samuel disse, todas as coisas que ele tinha profetizado, aconteceu. A nova estrela surgiu. A noite não se tornou noite, continuou sendo dia. Então, todas essas maravilhas os nefitas eles viram. Né? Então, de modo que a partir dali eles sabiam que as coisas que foram profetizadas realmente iriam acontecer. E Satanás ele começou a fazer com que aquelas coisas que aconteceram foram mentiras. E aqui no versículo 22 ele diz o seguinte: E aconteceu que daí em diante Satanás começou a espalhar mentiras entre o povo para endurecer o coração, a fim de que não acreditassem naqueles sinais e maravilhas que tinham visto. Mas, apesar dessas mentiras e enganos, a maior parte do povo acreditou e foi convertida ao Senhor. Satanás ele quis pregar essa mentira às pessoas, mas foi frustrado, né? Não teve êxito. De modo que a grande maioria do povo acreditou e eles foram convertidos ao Senhor. Lembrando, irmãos, que os ladrões de Gadianton, apesar de todos esses sinais que ocorreram, eles não se converteram. Eles se abrigavam nas montanhas e lá eles estavam, né? E esses ladrões, eles começaram a lisonjear novamente, tanto os nefitas como os lamanitas, para trazer pessoas ao seu bando, né? E aqui no versículo 27 até o 28, diz o seguinte: E aconteceu que no 93º ano também se passou em paz, a não ser pelos ladrões de Gadianton que habitavam as montanhas e infestavam a terra, pois tão sólidas eram suas fortificações e seus esconderijos, que o povo não conseguia dominá-los. Por conseguinte, cometeram muitos assassinatos e provocaram grande mortalidade entre o povo. E aconteceu que no 94º ano eles começaram a aumentar consideravelmente, porque muitos descendentes nefitas se refugiaram entre eles, o que causou grande tristeza aos nefitas que permaneceram na terra. Houve também muita tristeza entre os lamanitas, pois eis que muitos de seus filhos, à medida que cresciam e ficavam mais velhos, começavam a agir por conta própria, sendo levados pelas palavras aduladoras e mentirosas de alguns oromitas a juntar-se ao bando de Gadianton, né? Então eles iam se fortificando cada vez mais, né? E devido aí a alguns filhos dos lamanitas e alguns dissidentes nefitas acabaram se associando a esse grupo, né? Eles se associaram de modo a fortificar esse bando de Gadianton, irmão. E assim, né, acabou trazendo uma aflição, né, tanto para o lado dos nefitas como para os lamanitas, pois eles sabiam que esse bando, eles eram um bando de ladrões mentirosos e assassinos. E aqui no capítulo 2, lembrando que os nefitas, eles sempre tinham esse ciclo, né, de se arrepender, e aí peca, e aí se arrepende, e aí peca, né? E aqui no capítulo 2, novamente os nefitas começam a entrar nesse ciclo, né? Salvo alguns, né, poucos que se esforçavam para ser fiel aos mandamentos. Aqui também vai falar que os lamanitas, eles, por sua fidelidade, a maldição é tirada deles, tá bom? E aqui diz o seguinte, irmãos, a respeito disso, né, nos versículos 1 até o 3, né, Satanás ele começa novamente ali a querer enganar o povo e muitos acabam, né, começando a deixar que essas tentações começam a ter poder sobre suas vidas, novamente esse ciclo, né? Então vamos ler aqui do 1 até o 3 do capítulo 2, tá bom? Diz o seguinte: E aconteceu que assim se passou também o 95º ano, e começaram a esquecer os sinais e as maravilhas de que haviam ouvido falar, e admiravam-se cada vez menos com qualquer sinal ou maravilha dos céus, de modo que começaram a ficar duros de coração e cegos de entendimento,
e começaram a duvidar de tudo quanto haviam ouvido e visto. Né? Então, isso foram poucos anos que se passaram e eles começaram novamente a cair no erro, né, de querer acreditar nas coisas que eles ouviram, viram. E assim começa novamente os nefitas a ficar cegos de entendimento, não dando valor às coisas que aconteceu, às maravilhas que aconteceu. E no versículo 2 diz o seguinte: supondo falsamente em seu coração que eram obras de homens e do poder do diabo para desencaminhar e enganar o coração do povo. E assim Satanás tornou a apoderar-se do coração do povo, de modo que lhes cegou os olhos e induziu-os a crer que doutrina de Cristo era uma coisa louca e vã. Em 3 diz o seguinte: e aconteceu que a iniquidade e as abominações começaram a tomar força no meio do povo, e não acreditavam que viessem a aparecer mais sinais e maravilhas. E Satanás andava por toda parte, desviando o coração do povo, tentando e levando a cometer grandes iniquidades na terra. Então, olha só a condição do povo, irmãos. Eles viram tanta coisa, né, assim, que aconteceram, as maravilhas. Viram uma noite que se tornou em dia, uma estrela que surgiu no céu e poucos anos depois eles começam novamente a esquecer das coisas que o Senhor fez, né, de tudo que eles haviam visto, né. Isso não era todo o povo, né, mas uma pequena parte do povo ainda buscava guardar os mandamentos do Senhor. Então, Satanás ele começou a ter esse poder sobre o povo, de modo que eles pararam de acreditar nas coisas que eles haviam visto e ouvido falar. Satanás tem esse poder de nos enganar, de levar a gente a acreditar em coisas que não são verdadeiras. Então nós temos que tomar cuidado para que nós não sejamos enganados por ele nas coisas que nós acreditamos e que nós temos um testemunho. Então não deixamos que as mentiras e enganos de Satanás façam com que nós retrocedamos nas coisas que nós acreditamos, tá bom, irmãos? Irmãos, os ladrões de Gadianton, eles começam a pilhar e a roubar e a matar o povo do Senhor, né, que os irmãos que estavam se esforçando para viver, né, e retamente, e com isso eles começam a ficar fortes e devido a esse grande número que eles têm, eles começam a perseguir os nefitas e lamanitas. Vamos ver aqui nos versículos 11 e 12, que diz o seguinte: e aconteceu que no 13º ano começaram a surgir guerras e contendas por toda a terra, porque os ladrões de Gadianton se tornaram tão numerosos e mataram tanta gente e devastaram tantas cidades e causaram tantas mortes e carnificina por toda a terra, que se tornou necessário que todo o povo, tanto nefita quanto lamanita, pegassem armas contra eles. E no 12: portanto, todos os lamanitas convertidos ao Senhor se uniram a seus irmãos os nefitas e viram-se obrigados a pegarem armas contra os ladrões de Gadianton, pela segurança de sua vida, de suas mulheres e seus filhos, e mulheres e filhos. Sim, também para garantir seus direitos e os privilégios da sua igreja, e de sua adoração, e de sua independência e sua liberdade. Então olha como ficou extremamente forte o bando de Gadiantons, e eles começaram a realmente matar muita gente, de modo que o povo sentiu a necessidade de pegar em armas, né? Então, tanto nefitas como lamanitas se uniram aqui para guerrear contra esse bando, né? Para realmente defender suas crenças, sua família, a sua religião. Então, a partir daí, eles começam a se preparar para enfrentar esses ladrões. Só uma ressalva aqui, tá, irmãos? Depois que eles viram as maravilhas dos céus e tudo que Samuel tinha profetizado, eles começaram a partir dali a contar o ano como um primeiro ano das maravilhas que ocorreram, né? Então, não mais eles contavam como contavam antes, né? E sim começaram a contar depois das maravilhas e do nascimento de Jesus Cristo, eles começaram a contar. Então, irmãos, eles começaram a se preparar, né? Os lamanitas e os nefitas se uniram, né? E os lamanitas que se uniram aos nefitas, a maldição foi removida deles, né? Eles não mais tinham uma maldição, então essa maldição caíram sobre
uns lamanitas lá no começo, lá quando Nef e Lamã, né, eles se separaram, né? Houve essa divisão, né? Então ficou Nef e Sam e suas famílias, seus irmãos mais novos, que era Jacó e José, e Lamã e Lemuel e os filhos de Ismael, que seguiram eles, passaram a chamarem lamanitas, né? E o Senhor os amaldiçoaram. Eles tiveram pele, né, escurecida devido à iniquidade que eles viviam, né? Da forma como eles estavam, né? Então isso fez com que o Senhor distinguisse eles dos nefitas para que eles não se misturassem, né? E aqui nós vemos que essa maldição ela foi tirada e esses lamanitas eles passaram a ser chamados de nefitas, tá bom? Então, irmãos, a guerra ela começou entre eles, tá? Eles começaram a guerrear e os lamanitas e os nefitas, né? Eles tiveram uma vantagem sobre os ladrões de Gadianto, eles conseguiram expulsar eles de suas terras, eles não mais estiveram lá e eles fugiram para os seus esconderijos. Então, dessa forma, eles conseguiram uma certa vantagem, né? Sobre os ladrões de Gadianto. E aqui no versículo 18, no capítulo 2, olha o que diz aqui, novamente eles vêm contra os nefitas, né? Diz assim: e assim terminou o 14º ano, e no 15º ano, eles avançaram novamente contra os nefitas, por causa da iniquidade do povo de Nefe e de suas muitas contendas e dissensões, os ladrões de Gadianto obtiveram muita vantagem. E no 19 diz o seguinte: e assim terminou o 15º ano, e assim o povo passava por grandes aflições, e a espada da destruição pendia sobre eles, de modo que estavam prestes a ser atingidos por ela, e isso em virtude de suas iniquidades, né? Então, o povo, ele, apesar de ter tido uma primeira vitória aqui, quando os ladrões de Gadianton vieram sobre eles novamente, eles acabaram tendo vantagem sobre os nefitas. Por quê? Porque os nefitas ainda assim não estavam guardando os mandamentos, eles estavam na iniquidade ainda. Então isso cada vez mais fez com que eles padecessem pela espada. Muitos morreram aqui, né? Então eles não se arrependeram dos seus erros. E o Senhor não estavam protegendo eles, né? De modo que muitos aqui perderam a vida. E aqui no capítulo 3, irmãos, Laconeu, ele era o juiz supremo de toda a terra, né? E Laconeu, ele era um homem justo, né? Ele era um juiz justo, reinava justamente. E era de uma tradição dos nefitas chamarem um capitão-chefe, né? Dos exércitos, alguém que tinha o espírito de profecia, né? Um homem fiel que sempre seguia assim, os conselhos dos profetas e um homem justo, né? Então era de tradição deles colocar um homem assim para guiar os exércitos, né? Lembrando de Capitão Moroni, né? Capitão Moroni, ele era um homem justo, tinha um espírito de profecia sempre e buscava sempre fazer a vontade do Senhor. Então os nefitas, eles nesse quesito aqui era recomendado, né, que tinha que ser um capitão-chefe que atendia esses requisitos, tá bom? E aqui Laconeu, ele chama um homem chamado Gide Gidone. E Gide Gidone, ele é um homem justo, né, e temente ao Senhor, e ele procura defender o povo nefita e as suas crenças, né? Então, Gide Gidona, nós vamos ver aqui que ele fez muita coisa para preservar aí, né? Então, uma das coisas que ele primeiro fez foi falar para o povo se arrepender, né? Porque eles precisavam se arrepender para que eles pudessem conseguir a vitória sobre os ladrões de Gadianton. Então, sem isso, não ia adiantar nada, eles não estavam desprotegidos, né? Então, Gidone acreditava que se eles se arrependessem, Deus iria proteger eles, né? Do lado dos ladrões de Gadianton, o chefe deles era um homem chamado Gideane. E Gideane, ele escreveu uma carta para Laconeu, né? E ele diz o seguinte, aqui no versículo 5: portanto, conseguinte, escrevi esta epístola, selando com minhas próprias mãos, temendo pelo teu bem-estar por causa de tua firmeza no que crês de ser justo, de teu nobre espírito no campo de batalha. E vista disso, escrevo-te pedindo que entregues vossas cidades, vossas terras e vossos bens a meu povo, para que ele não vos ataque com a espada e sejais destruído. Ou, em outras palavras, entregai-vos a nós, uni-vos a nós e familiarizai-vos com nossas obras secretas e Tomai-vos nossos irmãos, para que sejais como nós. Não nossos escravos, mas nossos irmãos e sócios em tudo que possuímos, né? Então, isso foi a epístola de Gideane para Laconeu, né? Assim,
fazendo essa proposta para ele, inicialmente, para ele entregar o povo, e se eles fizessem tudo isso, eles iriam tornar-se sócios e parceiros em todas as coisas e obras secretas e coisas que eles faziam. Né? Então, realmente, um homem que tinha astúcia nas coisas, né? E ele realmente queria dominar os nefitas. E caso Laconeu não aceitasse essa proposta dele, ele iria vir com seus exércitos, iriam destruir todos os nefitas. Essa era a ameaça que ele estava fazendo a Laconeu, né? E era dessa forma que ele quis que Laconeu aceitasse a proposta dele, senão ele iria matar todos eles, né? Todo o povo de Néf. Porém, Laconeu ele responde à epístola de Gideane, né? E diz o seguinte aqui no versículo 10. Laconeu, após ele ter lido essas palavras de Gideane, ele falou ao povo todas as coisas que estava dizendo, né? E ele começa também a chamar o povo ao arrependimento, para que o povo pudesse se proteger, pudesse ser abençoado pelo Senhor. E ele teve uma ideia de juntar o povo em um só lugar, né, para defender suas famílias e tudo isso. Então ele pediu que juntasse todo o rebanho, todos os bens que eles tinham em um único lugar, tá? Então essa foi a ideia que Laconeu teve para se proteger das ameaças, né, dos ladrões de Gadianto. O povo aqui fala a Gidone para orar ao Senhor para eles irem batalhar contra os ladrões de Gadianto no deserto. Porém, Gidone fala que isso não é certo, né, fazer isso. Ele diz o seguinte no 21. Não permita o Senhor, porque se marcharmos contra eles, o Senhor nos entregaria em suas mãos. Portanto, nos preparamos no centro de nossas terras e reuniremos todos os nossos exércitos e não os atacaremos, mas esperaremos até que venham contra nós. Por conseguinte, tão certo como vive o Senhor, ele os entregará em nossas mãos, se assim procedemos, né? Então, de acordo com as palavras de Laconeu, eles se juntaram num só grupo ali na terra de Zanaém e nos arredores. Todo o povo se juntou lá, né? E Gideone falou: nós não iremos atacar eles, né? Nós iremos aguardar aqui, e se eles vierem até nós, o Senhor os entregará eles em nossas mãos. Mas eles lembrando que eles estavam vivendo numa situação pecaminosa, né? Eles não estavam guardando os mandamentos do Senhor, né? E as palavras de Laconeu, quando chamou eles a guardarem os mandamentos, vieram à mente deles, né? E fez com que eles tremessem, né? De medo, e isso fez com que eles voltassem ao coração ao Senhor. Aqui no versículo 25 e 26 diz o seguinte: E fortificaram-se contra seus inimigos, e habitaram em uma só terra, em um só grupo, e temiam as palavras proferidas por Laconeu, de modo que se arrependeram de todos os seus pecados, e oraram ao Senhor Deus para que os livrasse de seus inimigos, quando estes descessem para batalhar contra eles. Estavam extremamente aflitos por causa de seus inimigos, e Gidone fez com que fabricassem armas de guerra de todo tipo e se fortalecessem com armaduras e com escudos e com broquéis, de acordo com suas instruções. Né? Então, eles temiam muito isso. Então, o povo lembrou-se das palavras de Samuel e começou a se arrepender. Eles mudaram aqui o comportamento. Né? Mas vejam que eles foram meio que compelidos ao arrependimento, né? Por temor a perder suas vidas, né? Que a gente não possa chegar a esse extremo, irmãos, que o arrependimento possa ser mais antecipado possível, né? Não tardio, né? E às vezes você pensa que amanhã eu me arrependo, eu vou deixar isso para mais tarde.
E dependendo da situação onde nós estivemos, talvez não dê tempo para nos arrepender. Aqui ainda eles conseguiram, graças ao juiz supremo e a Gididone, a reconhecer seus erros e buscar o Senhor para se arrepender de seus pecados. Pois eles temiam muito, né, as palavras que Laconeu disse a eles. Então, Gididone fez com que eles fabricassem armas para se protegerem, e todo tipo de armas e de defesa, caso os ladrões de gadiantos viessem sobre eles, eles estariam prontos para a batalha. Então vamos aqui no capítulo 4, Gideane, ele estava numa situação complicada, porque os nefitas eles se reuniram em um só grupo, e os seus alimentos estavam todos lá reunidos também, né, com seus animais e seus bens, né? Então, todas as terras dos nefitas estavam devastadas, não tinha alimentação. E os ladrões de Gadianton, eles sobreviviam assim, pilhando, roubando, matando. Como não tinha nada, né, para eles roubarem, nem para eles saquearem, eles se viam necessário plantar ou roubarem, ou ir para a batalha contra os nefitas, ou plantarem. Mas se eles plantassem, eles temiam que os nefitas viessem sobre eles e através dessa marcha dos nefitas eles pudessem serem mortos. Então, Gideane ele resolveu ir batalhar contra os exércitos dos nefitas. Vamos ler aqui no versículo 6 e 7 qual foi a atitude dele, né? E diz o seguinte: não se atreviam a espalhar-se pela face da terra a fim de cultivar grãos, temendo que os nefitas atacassem e matassem. Por conseguinte, Gideane comunicou aos seus exércitos que iriam subir para atacar os nefitas naquele ano. E aconteceu que no 6º mês ele subiu para batalhar, e eis que grande e terrível foi o dia em que subiram para batalhar. E achavam-se vestidos segundo o estilo dos ladrões, e tinham uma pele de carneiro ao redor dos seus lombos, estavam tingidos de sangue, cabeça rapada, e protegida por capacetes. E grande e terrível era a aparência dos exércitos de Gideane, por causa de suas armaduras e por acharem-se tingidos de sangue. Então eles realmente partiram lá para cima dos nefitas, né, com todo seus exércitos e uma aparência horrível, né? Eles tinham uma aparência muito horrível. E os nefitas, ao verem, né, a situação e como eles estavam vestidos e prostrados para a batalha, olha qual foi a reação dos nefitas, né? Aqui no versículo 8. E aconteceu que quando os exércitos dos nefitas viram a aparência dos exércitos de Gideane, caíram todos por terra, clamando ao Senhor seu Deus que os salvasse, livrando-os das mãos de seus inimigos. Então, eles foram e buscaram o Senhor, né? Eles começaram a orar ao Senhor pedindo para que o Senhor os livrasse da situação que eles se encontravam, que era temerosa aqui, né, dos exércitos, por causa da aparência dos exércitos dos ladrões de Gadianton. Eles tinham um grande temor aqui e clamaram ao Senhor pedindo que o Senhor os livrasse de suas mãos. Aí aqui no versículo 11 diz o seguinte, né? E nesse 6º mês a batalha começou, e grande e terrível foi a batalha. Sim, grande e terrível foi a carnificina, tanto que nunca se soube de carnificina maior entre todo o povo de Leir, desde que havia deixado Jerusalém. E apesar das ameaças e juramentos feitos por Gideane, eis que os nefitas os derrotaram, de tal forma que tiveram de retroceder. E aconteceu que Gideone ordenou seus exércitos que eu perseguisse até as fronteiras do deserto, e que não poupassem quem quer que lhe caísse nas mãos pelo caminho. E assim os perseguiram e mataram até as fronteiras do deserto, para cumprir as ordens de Gideone. E aconteceu que Gideane, que lutara com ousadia, foi perseguido ao fugir, e achando-se fadigado de tanto combater, foi alcançado e morto. E esse foi o fim de Gideane, o ladrão.
né? Então os nefitas eles conseguiram aí, com a ajuda do Senhor e da liderança de Gidone, rechaçar os ladrões e o seu líder, né, que era Gideone, foi morto, né? Então o Senhor abençoou aqui os nefitas de modo que os ladrões de Gadianton foram expulsos de suas terras, né? Foram rechaçados onde eles se encontravam. E o que aconteceu? Outro homem foi nomeado, né? Então, seu nome era Zemnaria. Então, Zemnaria ele passou a liderar ali os ladrões no lugar de Gideane. Zemnaria ele tem um plano e esse plano foi cercar ao redor, né, da cidade dos Nefitas, onde eles se encontravam. Mas os Nefitas eles tinham muito alimentos, eles armazenaram alimento por 7 anos, né? Então eles poderiam ficar ali por muito tempo. Já os ladrões de Gadianton eles não tinham provisões, eles não tinham alimento. Então ou eles caçavam no deserto para poder ter alimento, ou eles batalhavam contra os nefitas. Então ele esperou ali, né, para que pudesse ter uma oportunidade de conquistar os nefitas. Porém, isso foi de grande vantagem para os nefitas, porque eles se fecharam, eles se trancaram, né, não tinha nenhuma opção deles entrarem na cidade. E o que aconteceu? O tempo foi passando e a fome foi ficando mais intensa entre os ladrões, de modo que eles começaram a ficar fracos, né, por causa da fome. E os nefitas, sabendo disso, investiam contra eles, né? Então, esporadicamente, eles saíam pela noite e matavam muitos dos ladrões de Gadianton. Egídio de Gidone, sabendo dessa fraqueza deles, ordenou que os seus exércitos fossem atrás deles, né? E Zemnaria, ele estava numa situação que ele falou para os seus exércitos retrocederem, para eles saírem de lá, porque eles não tinham como se manter, né? Mas antes que eles conseguissem fugir, os exércitos nefitas foram atrás deles e capturaram, né, muitos deles, e Zemnaria também foi capturado e foi enforcado, né? E tudo porque o Senhor abençoou esse povo por eles terem se arrependido, né? Então, aquilo que o Gideone tinha falado para eles, se eles fizessem, realmente eles seriam abençoados. E eles foram. De modo que os ladrões de Gadianton, muitos foram mortos e aprisionados, né? Aqui no versículo 29 diz o seguinte: que o Senhor conserve os de seu povo em retidão e santidade de coração, que eles façam cair por terra todos os que procuram matá-los por causa de poder e combinações secretas, da mesma forma que este homem foi derrubado por terra, né? Então, esse foi o fim de Zemnaria e assim foi o fim desse homem, né? Então, o Senhor protegeu aos nefitas aqui, né? Eles realmente foram preservados. Então, basta eles terem feito isso constantemente, se arrependido, não querer quebrar os mandamentos, não deixar que o orgulho entre na vida deles, né? Então, todas as vezes que os nefitas deixavam o orgulho entrar em seus corações, deixavam as riquezas dominar ali os seus desejos, né, de poder e tá, né, querendo ser melhor um do que os outros, toda vez que eles caíam nessa condição de orgulho, eles eram castigados. Bom, irmãos, aqui agora para o capítulo 5, né, os nefitas, eles se arrependem de seus pecados, né, eles continuam ali a buscar o Senhor e abandonar os seus erros, né. Diz o seguinte aqui no versículo 2 e 3. E sabiam que era necessário que Cristo tivesse vindo por causa dos muitos sinais que haviam sido dados segundo as palavras dos profetas. E em virtude das coisas que já haviam acontecido, sabiam que era necessário que se cumprissem todas as coisas conforme anunciadas. Por conseguinte, abandonaram todos os seus pecados e suas abominações e suas libertinagens e serviram a Deus com toda a diligência, dia e noite, né? Então, que o povo ele estava se aproximando do Senhor devido a todas as maravilhas que o Senhor
fez com que eles estivessem, né, com a vitória sobre os ladrões e tudo que eles realmente buscou ali se arrepender e orar ao Senhor, né? Então o povo, ele viu que todas as palavras dos profetas, elas iriam ser cumpridas, elas iriam acontecer. Estavam buscando mudar aqui o coração deles. Mormon, ele fala aqui algumas coisas em relação aos registros, né, que foram feitos pelos o povo nefita, né? Então muitos registros foram feitos. E ele fala que nem a 100ª parte ele pode estar adicionando aqui ao livro de Mormon quando ele estava resumindo, né? Então muitas outras escrituras foram escritas pelos nefitas, né? Muitas outras que a gente ainda não tem conhecimento, mas que foram escritos pelos profetas e pelas gerações da época. E Mormon fala que o Senhor abençoou muito a tribo de José, né? E Leí, ele descendia de José. Então, o Senhor foi muito misericordioso com os descendentes de José. Então, Mormon, ele fala isso, né? E eles iriam ter conhecimento do Senhor, né? Então, Mormon fala isso deles. E o Senhor, ele fez convênios, né? Com a casa de Jacó, né? E José faz parte desse convênio, né? E aqui no versículo 21 até o 23 diz o seguinte, Mormon fala o seguinte: certamente ele abençoou a casa de Jacó e tem sido misericordioso com os descendentes de José. E, enquanto os filhos de Leí guardaram seus mandamentos, ele abençoou-os e fê-los prosperar segundo a sua palavra. Sim, sem dúvida fará com que um remanescente dos descendentes de José tenha conhecimento do Senhor seu Deus, né? Então, os registros, eles estão aí para testificar que o Senhor, né, ele preservou a semente de José e os seus descendentes estão aí, né? E Mormon, ele fala que ele era um descendente direto de Leí, né? Então ele já estava vivendo há 400 anos depois de Cristo, né? Então, olha só como o Senhor preservou a descendência de José. E aqui, para finalizar o capítulo 25, né, diz o seguinte, no versículo 25 e 26. E como fez convênio com toda a casa de Jacó, então o convênio que fez com a casa de Jacó será cumprido no devido tempo, para que seja restituído toda a casa de Jacó o conhecimento do convênio que fez com eles. Então, onde de conhecer o seu Redentor, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E então serão coligados os 4 cantos do mundo para as suas próprias terras, de onde foram dispersos, sim. Tão certo como viu o Senhor, assim sucederá. Então, nós podemos ver que os judeus já estão lá em Jerusalém, né? Hoje Israel é um país, então o Senhor tem reunido, né, as tribos, né, de Jacó. Aqui nas Américas nós temos aí muitos, principalmente os índios que se tornaram membros da igreja e muitos que estão se filiando à igreja, né? Gentios, seja descendente de José ou não, né? Então o Senhor tem cumprido as promessas que fez com Jacó, né? E ele tem coligado aí aos 4 cantos do mundo, com a restauração do Evangelho, as tribos perdidas, né? E logo, como Mormon fala aqui, né? Tão certo como vive o Senhor, assim sucederá. Então isso irá acontecer, o Senhor irá reunir todas as tribos dispersas e coligará Israel novamente, né? Então todos irão ser beneficiados pelas promessas que o Senhor fez com Jacó. E aqui no capítulo 6, irmãos, nós vamos ver aqui que aquele ciclo dos nefitas, né? Eles se arrependem e de repente já começa a cair no orgulho, né? Poucos anos passaram e os nefitas novamente começam a deixar as suas riquezas, o poder, dominar ali suas vidas, de modo que eles começam novamente a se esquecer do Senhor. Passado poucos anos, no versículo 10. Mas aconteceu que no 20º ano começaram a surgir algumas disputas no meio do povo, e alguns
se encheram de orgulho e ostentação em virtude de sua imensa riqueza, sim, a ponto de provocarem grandes perseguições. Pois havia muitos mercadores na terra e também muitos advogados e muitos oficiais. E começou o povo a ser distinguido por classes, segundo suas riquezas e oportunidades de instrução. Sim, alguns eram ignorantes por causa de sua pobreza e outros recebiam muita instrução por causa de sua opulência, né? Opulência quer dizer que uma pessoa que tem, que tem riqueza, uma pessoa rica, né? E essa era a situação do povo, né? Eles estavam sendo abençoados, né? Maconeu e Gididone fez todo aquele processo para eles vencerem os ladrões. Eles conseguiram, eles se arrependeram, o Senhor começou a abençoar, eles prosperaram, tiveram muita riqueza. E aí, passados alguns anos, caiu nessa mesma questão do orgulho, de querer ser melhor um do que o outro, né, por o fato de ter mais riqueza, então o instruído acaba o menos favorecido, os mais pobres eram desprezados. Então os nefitas sempre estavam caindo no orgulho, né? Então o orgulho foi uma pedra de tropeço muito grande desse povo. E por causa dessas iniquidades, eles começaram a se separar por classe social, né? E isso fez com que cada vez mais eles se esquecessem do Senhor. E aqui no versículo 14 diz o seguinte: E assim surgiu grande desigualdade em toda a terra, de modo que a igreja começou a decair, sim, tanto que no 30º ano a igreja se dissolveu em toda a terra, salvo entre alguns lamanitas que se haviam convertido à verdadeira fé, e não se afastaram dela, pois eram firmes e constantes e inabaláveis, desejando guardar com todo o empenho os mandamentos do Senhor. Então, olha só como chegou o estado da igreja, né? Começou a ser dissolvida, ou seja, começou a acabar, né? Salvo alguns poucos lamanitas que tinham fé verdadeira, que ainda estavam buscando guardar os mandamentos de Deus. Eles conseguiam se manter ainda, né? Mas a maior parte do povo aqui já estava se desviando totalmente do caminho. E por causa dessa iniquidade, eles vão sofrer muito agora, né? Por causa disso, né? Vamos ver aqui no versículo 20, né? E começaram a aparecer entre o povo, por toda a terra, homens inspirados pelo céu, pregando e testificando ousadamente sobre os pecados e iniquidades do povo, e testificavam a respeito da redenção que o Senhor faria por seu povo, ou em outras palavras, a ressurreição de Cristo, e testificavam intrepidamente sobre sua morte e seus padecimentos. Ora, havia muita gente excessiva, irada, por causa dos que testificavam essas coisas, e os que se iraram eram principalmente os juízes superiores, e os que haviam sido sumos sacerdotes e advogados. Sim, todos os advogados estavam irados contra as coisas que testificavam. Então eles começaram a surgir profetas novamente, pregando para eles, homens inspirados pelo Senhor, e eles começaram a perseguir esses homens, né? Tanto que esse grupo de juízes, eles se reúnem e secretamente eles matam esses homens, não é? Então quem podia dar ordem para matar era só o juiz supremo, né? E no caso aqui não foi o juiz supremo. E devido a isso, eles foram presos, eles foram capturados, né? E eles foram descobertos. Só que olha só como começam as combinações de novo. Eles tinham amigos, juízes e pessoas bem influentes no governo, poderiam interceder por eles, para eles não serem condenados a ir penalizados pela lei, né? E aqui no 27 diz o seguinte: Ora, aconteceu que aqueles juízes tinham muitos amigos e parentes, e os demais, sim, quase todos os advogados e sumos sacerdotes, reuniram-se e aliaram-se aos parentes dos juízes que iam ser julgados de acordo com a lei. Aí, no 28, fizeram um convênio uns com os outros, sim, aquele convênio que lhes fora transmitido pelos antigos.
o qual fora dado e ministrado pelo diabo, de se unirem contra toda retidão. Então aqui já começou novamente eles a fazer essas tramóias, né, essas combinações secretas aqui, e o diabo com certeza é o ministrador disso aqui para eles, né? E eles sempre dando ouvido às coisas de Satanás, fizeram toda ali essa influência que tinha no governo para livrar eles das penalidades da lei, né? E aqui no 30 diz assim: e desafiaram a lei e os direitos de seu país e fizeram um convênio entre si de destruir o governo, estabelecer um rei na terra, a fim de que não fosse mais uma terra livre, mas que ficasse sujeita a reis. Então, olha só onde chegou ali a combinação deles, né? De derrubar o governo para que as leis não fossem cumpridas, né? E eles estabelecessem um rei. Então, há pouco tempo eles estavam sendo abençoados, o povo estava sendo cuidado pelo Senhor e tudo isso, prosperaram, ganharam muitas riquezas. E aqui olha só a situação agora, né? Perseguiram os profetas do Senhor, mataram eles, estavam conspirando para derrubar o governo. Então, como eles entravam nesse ciclo de vicioso de se arrepender, prosperar, cair, se arrepender, prosperar, cair, até um ponto que isso não vai durar para muito tempo, né? Nós sabemos que as profecias que já foram faladas por Samuel, que se eles não se arrependessem, que os nefitas não iam passar de 400 anos. Eles iriam ser destruídos, né? Então isso foi Samuel que falou, né? Então você via que esse ciclo deles iriam acontecendo constantemente, né? Se eles não mudar realmente, mais para frente nós vamos ver o resultado das profecias que Samuel disse. E aqui no capítulo 7, irmãos, nós chegamos aqui onde acontecem tudo que não era para acontecer, né? A conspiração, né, que eles fizeram, eles matam o juiz supremo, o governo ele é dissolvido, né, os nefitas eles começam a ficar em tribos, né, e cada tribo tem um chefe, né, que guia a sua tribo. Então eles não mais eram um povo, né, seguiam ali o regimento que eles, né, as leis que foram estabelecidas desde Mosias, passou a não ter mais essa forma de política, né? Então, e passou a ser agora cada amigo e parente se juntavam e faziam um grupo lá e eles não tinham uma tribo que eles nomeavam um chefe dessa tribo, né? Então passou-se essa divisão entre eles. Eles não estavam mais guardando os mandamentos de Deus. Porém, eles mantinham uma certa paz, né? Eles respeitavam ali suas tribos, né? Então, mas não guardando os mandamentos do Senhor, distante do Senhor, mas respeitando ali, cada um respeitando a sua tribo, né? E tudo isso foi feito por quê? Porque eles deram ouvidos às artimanhas de Satanás, né? Eu gostaria de ler só um versículo aqui, o 14, o seguinte: e aconteceu que no 31º ano estavam divididos em tribos, cada homem de acordo com sua família. Parentes e amigos, contudo, haviam feito um tratado de não guerrearem uns contra os outros, mas não estavam unidos no tocante às leis e à sua forma de governo, porque se haviam organizado segundo a vontade de seus chefes, seus comandantes. Instituíram, porém, leis muito estritas, de que nenhuma tribo deveria ofender outra, de modo que até certo ponto tiveram paz na terra, não obstante seu coração havia se desviado do Senhor, seu Deus, e apedrejaram os profetas, expulsaram-nos do seu meio. Então, olha só como o povo ele se degenerou tanto, né? Com em poucos anos eles ficaram dessa situação. E Nefe, ele saiu para pregar, né? Ele viu toda essa situação do povo, como o povo estava. E Nefe, ele fez grandes milagres, ele fez muitas maravilhas, né? Até o irmão dele, que foi apedrejado e morto, ele reviveu dos mortos, né? Então,
Isso deixava eles mais irados ainda, né? Em vez de eles terem ali uma humildade de reconhecer o poder de Deus, não, eles atribuíam que aquilo era poder do diabo, né? Então, mesmo tudo isso que aconteceu, eles não se arrependeram, eles não quiseram mudar, né? Mas alguns poucos, né, que Nefe foi pregando e ali ajudando, eles se converteram, eles aceitaram aquilo que Nefe fez, né? E aqui diz o seguinte, do 24 até o 26. Ora, quisera também que recordasses que não houve dentre os que se arrependeram que não tivesse sido batizado com água. Portanto, Nefe ordenou homens a este ministério, a fim de que todos os que viessem a ele fossem batizados com água, isso com uma prova do testemunho perante Deus. E para o povo que se haviam arrependido e recebido a remissão de seus pecados. E no princípio desse ano, muitos receberam o batismo do arrependimento, e assim passou-se a maior parte do ano. Essas pessoas aceitaram a pregação de Nefe, todas as coisas que ele havia ensinado, e eles receberam um batismo, né? E muitos foram batizados aqui, né? Porém, apesar de tudo que Nefe fez, a maioria do povo que não estava disposto a ouvir suas palavras. Tá bom, irmãos? Então, essa foi nossa aula dessa semana. Obrigado pela participação de vocês. Deixe os comentários, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e deixe aquele like, tá bom? Para ajudar o canal. Um abraço e até a próxima aula.